Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos tratar do capítulo 14, cristianizar sem dogmas, mas com amor crístico. Mas antes de nós começarmos, né, Rita, vamos pedir para o pessoal não esquecer de dar o seu like, de visitar o nosso canal. Deixar lá um comentário, né, no chat. E preste atenção na descrição do vídeo, que tem várias informações lá a respeito dos estudos que nós fazemos também, tá bom? Isso, e não esqueçam de repassar para os seus amigos. Com Afinal de certeza. contas, né, é muito importante para nós recebermos perguntas, além do seu like, né? Porque isso isso aí. mostra ao YouTube que o nosso trabalho está sendo uma importância, né, em relação ao retorno de vocês. Tá ótimo. Então vamos lá? Então, o título, Rita, cristianizar sem dogma, mas com amor crístico. Talvez a primeira pergunta das pessoas fosse, né, o que vem a ser cristianizar sem dogmas? Né? Porque tem um vocabulário um pouco diferente aqui nesse livro, que aliás que a gente não mostrou, o livro Adventos Crísticos do Adolfo Marques dos Santos. Isso. Né? Então, cristianizar, foi recebida uma mensagem, na verdade, falando sobre o cristianizar e cristificar. A gente vai até falar um pouquinho mais adiante. Mas cristianizar seria quando a gente realmente consegue assimilar os ensinamentos que Jesus trouxe o Evangelho do Cristo. Não é? E quando nós estudamos esses ensinamentos, essa doutrina, nos imbuímos dessa doutrina, a gente diz que estamos nos cristianizando, entendeu? Ou seja, estamos superando a nossa ignorância, né? Porque na verdade, né, estudando o Evangelho, os né? ensinamentos trazidos por Jesus são parte do Evangelho, mais especificamente do Novo Testamento. Isso. Né? E todo o nosso pensamento, digamos assim, ocidental, é baseado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Mas os ensinamentos de Jesus são inovadores, né? Eu acho que eles estão mais presentes na nossa vida, né, nos dias de hoje. Né? Porque é aquela coisa, né? A gente não pode dar um passo à frente, né? Pular séries, né? Então, os outros adventos do Cristo, que foram os outros seres que vieram trazendo também esse conhecimento, mas dentro, né, da capacidade, né, da humanidade naquele momento, daquela época, naquele local. Então, Jesus foi o último, praticamente, né, dessa turma toda. E ele trouxe já algo a mais, né? Sempre, todos eles que vêm e acrescenta, né, um pontinho a mais, porque nós vamos nos desenvolvendo e conforme a gente se desenvolve, a gente tem capacidade, né, condições de compreender um pouco mais, como uma criança não pode entender tudo que um adulto já conhece. Então, aos pouquinhos, conforme ele vai crescendo, a criança vai crescendo, ela vai aumentando, né, o cabedal de ensinamentos. Da mesma forma, somos nós com a espiritualidade, em relação à espiritualidade. Então, cristianizar seria tomar ciência, né, do ensinamento do Evangelho. Isso, e cristianizar sem dogmas, Rita, que é parte do nosso título. Né? Pois o que seria cristianizar sem dogmas? Aqui ele diz sem dogmas, mas com amor crístico. Porque a gente até já falou um pouco sobre isso, né, sobre os dogmas. Dogmas são todas aqueles princípios, aquelas coisas que nós não podemos questionar. Então, temos que aceitar e ponto final. Nós não estamos mais nessa fase, né? A nossa fase agora, nesse momento atual, é um momento até, né? Estamos na transição, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Esse momento da transição planetária, que significa uma mudança de ciclo do nosso planeta, que é o quê? Uma mudança para um passo acima, né? Na evolução. E assim como o planeta, nós também precisamos seguir essa evolução. Então, já se foi aquele momento em que Deus era o sinônimo de temor, temos que temer a Deus. Por que temer a Deus? Né? A gente não fala isso sobre os pais. Os pais, a gente não deve temer nossos pais, a gente deve ter respeito, obviamente, mas não pode ter esse temor. Tem que haver essa relação, né? Uma relação saudável. E da mesma forma, Deus é nosso Pai, né? O Cristo é o nosso Pai maior. Então, da mesma forma, a gente precisa realmente... Aqui é o micro do macro, né? A nossa vida aqui na Terra é um microcosmo de todo esse macrocosmo. Então, é tudo mais ou menos parecido, né?
mas salvo algumas algumas pequenas diferenças, Então, mas assim, é um reflexo do que é o macro. Então, precisamos respeitar Deus, sim, mas temer por quê? Ele seria um Deus, né, punitivo, e era o que a gente acreditava antes. Então, já não há mais espaço para que sejamos dessa forma. Então, a gente tem que ser religioso, né, dentro de nossas ações. Acho que houve uma mudança de paradigma, né, Rita? Porque o Deus mosaico era um Deus da ira, era um Deus da Sim. guerra, era um Deus extremamente antropomórfico, né? E a partir do advento de Jesus, né, primeiro nós nos aproximamos de Deus. Jesus nos trouxe um Deus Pai, um Deus amoroso, mas certamente já não trabalhando essa ideia antropomórfica, né? Porque isso não fazia sentido. Não faz o menor sentido, né? E a gente pode dizer que a questão dos dogmas é exatamente, são aquelas verdades absolutas que a gente diz que pertencem aos mistérios da fé. E não é cabível nos dias de hoje, o homem com todo o seu conhecimento, toda a sua tecnologia, que ele siga, digamos assim, né, um pensamento religioso, porque é assim, não cabe. Parece que não caminhou, né? A gente caminhou na ciência, a gente caminhou nessa tecnologia, mas em relação ao processo religioso, não. Você está preso. A gente continua pensando daquela forma. E ai de quem falar alguma coisa diferente, né? Eu já Seu herege. eu já fui chamada de demônio e tudo. Porque, você não aceita. Eu falei, não é questão de não aceitar. Nós somos seres pensantes, somos seres racionais. Sim. Deus nos deu o raciocínio para quê? Para a gente usar, né? O discernimento é uma ferramenta muito importante para a gente. Não é desmerecer o que está aí, mas é olhar com um olhar assim, né? Mais crítico e mais crístico, né? E como paralelo, a gente pode até falar da doutrina espírita, né? Sim. Você vê, por exemplo, uma diferença de comportamento. Na doutrina espírita, o que o codificador, o Allan Kardec, colocou? Que aquilo que estiver na doutrina e que não tiver um apoio, uma base na ciência, ou que a ciência dizer isso não se aplica, a gente abandona. Verdade. Né? É verdade. E até na doutrina espírita também, né, os espíritos também vieram dizendo que ali as coisas não terminavam ali não era o ponto final, né? Então o que quer dizer? Que as coisas vão evoluindo e nós vamos aprendendo cada vez mais, né, outras coisas. Outros ensinamentos vão sendo passados para a gente. E para quem, né, assim como nós que acredita no posicionamento da doutrina espírita, a gente sabe que os espíritos pertencem a determinado nível de evolução. Então, muitas vezes, um espírito pode falar de um assunto onde ele conhece até um ponto, mas tem um segundo nível que conhece mais, que conhece mais, que conhece mais. Depende muito da experiência, né? De cada um deles. Então, não é o fato de ter sido uma mensagem oriunda dos espíritos que significa que tudo é verdadeiro e que tudo é daquele jeito. Os espíritos têm também seus níveis evolutivos. Então, tem espíritos que estão desencarnados, mas que estão, de repente, no mesmo nível que nós. E outros estão muito além, né? Que nós, às vezes, não conseguimos nem alcançar, né? Mas é isso. Então, esse instrutor, né, do terceiro milênio, desse momento que nós estamos agora, ele também precisa ser preparado para tal. Então, não é, como a gente diz que 2/3, a gente não, né? Ramatiz que diz isso, né? Que 2/3 da humanidade vai ser deslocada para outros orbes, porque não vão estar condizentes com a energia da Terra, né? Da Terra nova, né? Da Terra de regeneração e progresso. Então, quer dizer, aqueles que ficarem serão mais preparados e, como sendo mais preparados, né, a gente entende que serão esses instrutores que poderão ajudar a todos os outros que ainda não estejam nesse nível, né, tão um pouco mais elevado a ponto de fazer essa conexão com mais facilidade com a divindade. Então, esses instrutores, eles vão acionar a nossa força superior, o nosso eu crístico, essa força que todo mundo tem dentro de si, né, que nós somos filhos do Criador e, como filhos, nós temos esses atributos todos dentro de nós. Só que precisamos acionar essa força para que a gente consiga fazer essa conexão mais rapidamente. Como uma figura de linguagem, eu diria que é o grande diamante que que todos nós temos, que a gente precisa lapidar, né? E que, é lógico, não dá para comparar o nível evolutivo, mas isso também aconteceu com Jesus por ocasião do seu batismo. Quando ele foi batizado lá por João Batista, na verdade, né, o que houve? Houve um acionamento da força superior de Jesus, né, permitindo que ele passasse a ter um contato aí permanente com o Cristo do planeta Terra. Isso, e até ele dizia, né, que eu e o o Pai somos um.
Quer dizer, o Pai, ele estava se referindo ao Cristo Pai, né, que está mais próximo também de Deus, né, que é o nosso Pai maior. Então, assim, essa cristianização, né, sem dogmas, que vai estar ocorrendo agora nesse momento, né, nesse milênio, ele desfaz esse temor, né, que vincula nós, seres humanos, a esse Deus de amor e bondade, porque antes era o Deus do temor, agora é o Deus do amor e da bondade. Então ele vincula a gente a esse Deus mais amoroso, mais crístico, que Jesus nos apresentou. Não, né? e quer dizer, essa vinculação, na verdade, é um conhecimento da lei, né? Isso. É conhecimento da lei de causa e efeito, de vidas sucessivas, né? É o conhecimento de que nós somos, em essência, espíritos que estamos experienciando, né, dentro dessas múltiplas encarnações, o mundo material, mas ao qual nós não devemos nos vincular, não é isso? Isso. Então isso tudo faz parte do homem, não só do terceiro milênio, mas do homem da era do mentalismo. Né? Essa é a era do mentalismo, né, como você disse, e a era da gente ter já esses conhecimentos, e principalmente da imortalidade do espírito, né, que desperta esse nosso eterno vir a ser. E isso é muito importante. É importante que a gente entenda que esse mundo material que a gente está aqui é provisório. Então, às vezes a gente vive, né, como se não houvesse um amanhã. E o amanhã tem sim, tem amanhã, tem depois, eterno, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter essa compreensão de que estamos aqui estagiando nesse mundo provisório, né? Porque o mundo real mesmo é o mundo espiritual. Essa é a nossa pátria realmente, né? Aqui estamos como estagiários, né? Para aprendermos e, como se diz, resgatar, né? Atos passados que não foram convenientes. Então, aprender com esses erros e nos melhorarmos. E não você lembra que ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir o Haroldo Drútara, né? E ele estava falando exatamente isso, né? Que às vezes a gente não se conecta com a realidade das coisas. O que ele estava dizendo? A Terra, assim como todos os planetas, tem um ciclo, tem um tempo de vida. Isso. Talvez 4 bilhões, 320 milhões de anos. Eu não tenho certeza disso não, porque é muita coisa. É muito Mas número. o que ele estava dizendo? Então, o planeta, naturalmente, ele vai, né, se desintegrando. E um dia ele vai se desintegrar. Mas o fato do planeta fisicamente se desintegrar não significa que o mundo espiritual ao qual o planeta está vinculado vai se desintegrar. Claro que não. Por quê? Porque o mundo espiritual é o mundo real. O mundo físico é um mundo, como a gente está dizendo, é um mundo transitório, é um mundo de aprendizado. Então, a nossa função de estarmos encarnados é exatamente para que nós possamos aprender as lições, né, oriundas do mundo material, mas sem ficarmos presos a ele. Sem fazer com que esse aprendizado nos escravize. É um aprendizado para nos libertar. É um aprendizado para nos aproximar da espiritualidade e do mundo espiritual. Não é isso? Na sexta-feira a gente faz o estudo também do Evangelho à Luz do Cosmos, né, do Ramatiz, e ele falava ali que é importante a gente ter essa experiência do mundo material, e somente depois que a gente supera esse momento, né, do mundo material é que nós avançamos mais no lado espiritual. Então, a gente fala, é temporário e tal, mas não vamos ligar? Não, temos que ligar sim, temos que saber conviver, né, com a matéria e nos superarmos na matéria, porque isso é que é a grande prova, né? E assim, não é questão de a gente precisa se modificar e tal, mas nós não vamos esquecer do nosso passado, porque o nosso passado ele faz parte da nossa história. Se não tivéssemos o passado, não estaríamos aqui hoje do jeito que estamos, né? Cada dia que passa, né, é a melhor versão de nós mesmos. Então, nosso passado faz parte de nós, mas devemos vê-lo mais assim, de um ponto de vista de um estudante, né, para ver o que eu posso modificar ali que não estava bom, né? Então, essa avaliação... O que eu já aprendi, né? E o que eu já aprendi. É importante também a gente ver o quanto a gente já caminhou. Porque às vezes a gente fala, eu sou pequenininho. Sim, somos bem pequenininhos em comparação com essa espiritualidade superior. Mas nós já fizemos algumas coisas. Então, é importante que a gente se avalie, né, se autoavalie, para poder ver o quanto nós já caminhamos e o que a gente precisa ainda melhorar para dar passos mais largos, né? Com toda certeza, Rita Guedes. Então, os adventos crísticos, né, que a gente fala tanto, né, tem gente que fica achando estranho, parece uma religião, não é nada disso, né? Então, esses adventos crísticos, eles significam um roteiro sublime para que nós consigamos despertar esse nosso eu crístico.
Então, é basicamente isso. Então, não é que tenha um monte de novidades, não. Mas foca muito em alguns pontos que Jesus falou muito lá no Evangelho, mas que não foi levado muito em consideração. Também pela nossa ignorância, né? A nossa falta de compreensão naquela época. Mas que está tudo lá no Evangelho. Então, o que os adventos crísticos vêm trazer-nos, né? Enfatizar determinados ensinamentos que Jesus trouxe e que na época ficou meio que nebuloso, né? E também com aquela manipulação toda, né, que houve, a gente acabou perdendo algumas coisas. E aí, a grosso modo, a gente poderia dizer, né, que o objetivo primordial é, sob certos aspectos, resgatar o valor do cristianismo primitivo. Isso. Que é um cristianismo, de novo, voltado para a espiritualidade. É como nós já falamos anteriormente, ninguém está desprezando os valores da vida do mundo material, porque se não fosse necessário a gente não estaria encarnado. Mas é buscar esses valores no sentido de constituirmos uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais harmônica, mais feliz. Não uma sociedade onde o que vale é o que se tem, mas uma sociedade onde nós devemos brigar, né, no sentido do valor do que nós somos. Isso. E o que nós somos? Nós somos a nossa fraternidade, nós somos a nossa caridade, nós somos o nosso amor, nós somos o nosso discernimento, o nosso bom senso, o nosso equilíbrio. Não é verdade? É verdade. E nós estamos cercados e vivendo um mundo onde todos esses valores, se a gente parar para pensar, estão em desequilíbrio. Com certeza, né? Muito, então, muito desequilibrado. O que os adventos buscam não é muito diferente de outros posicionamentos religiosos verdadeiros. Né? É que o homem, através do outro homem, encontre Deus. E que resgate, né? Isso que você falou, né? O cristão raiz, né? Aqueles primeiros cristãos, eles foram grandes exemplos para a gente de convicção, de tudo, né? De tudo. Então, é por isso que às vezes também é falado aqui no livro do Adolfo sobre o cristianismo renovado. Ele até tem um livro, né, sobre o cristianismo renovado. Não é que estamos inventando um outro cristianismo, não é isso. É trazer de volta, né, o cristianismo puro que Jesus nos trouxe. Porque Jesus não deixou religião nenhuma. Ele trouxe os ensinamentos, né, e foi denominado dessa forma. Na verdade, cristianismo, para nós, tem o significado, né, de ser ensinamentos do Cristo, Cristo planetário. Por isso o cristianismo. E por isso dizemos que todos são cristãos. Todos. Até os que professam outras religiões podem ser denominados cristãos por causa do Cristo planetário que rege esse planeta, né? Agora, fala. Não, e o que eu ia dizer em cima também disso tudo, né, que o verdadeiro tesouro, tanto ele é imaterial, que o próprio Jesus disse, né, que tem o tesouro que o ladrão não rouba, nem a ferrugem consome. Né? Então, ou seja, aqueles valores que nós conseguíamos amealhar internamente, são esses valores que nós vamos levar. São esses valores que vão enaltecer o nosso espírito e mostrar o quanto nós fomos capazes de aprender nessa nossa vida, nessas nossas encarnações terrenas. A gente tem que conseguir, né, superar esse patrimônio material, né, e não ficar presos a esse patrimônio material. A gente precisa usá-lo, mas nós somos só administradores. E agora o patrimônio interior é o que conta mais. Então é esse que nós precisamos prestar bastante atenção e buscar, né, essa desenvoltura, né, nessa parte. E os adventos também eles vêm com essa intenção de tornarmos assim mais ligados ainda ao Cristo e a Deus, porque a gente, quando viu Deus como um Deus do temor, né? Você tem medo de falar com quem você tem medo e tal. Então é preciso que a gente se abra mais com Deus. É preciso que a gente fale mais com Deus e não fale só de Deus, né? Falamos de Deus também, mas falar com Deus torna-se assim primordial. E os adventos vêm trazendo essa mensagem para a gente que nós somos capazes. Nós somos filhos, então nós somos capazes de ter essa conexão. Então é preciso que a gente se melhore para a gente conseguir chegar na mesma sintonia, né? Eu acho legal você ter dito isso, porque eu acredito muito nisso, né? Porque, na verdade, quando você diz em falar com Deus, eu vejo assim, nós, todos os dias, restabelecermos a nossa aliança. Não é verdade? É isso aí. Então, como é que você restabelece a sua aliança com Deus? É você dizendo para Deus, mas Deus sabe de tudo, eu sei que Deus sabe de tudo. Mas se você
tiver a disposição de reforçar, né, que acredita em Deus, que você é filho de Deus, que você acredita, né, que tudo que você está trilhando é em função da vontade de Deus, com toda certeza a nossa vida vai ficar mais leve, né? Muito não mais que a leve. gente não vá ter dificuldades, não é isso. É. Mas eu acho que você ganha um quantum energético para enfrentar essas dificuldades. Você compreender, né, como é que as coisas funcionam, isso faz toda a diferença. Isso que você está falando é aquela questão da gente lidar com esse mundo transitório, que é muito duro, né? Mas não é duro porque Deus fez ele duro assim, não. É duro por nossa ignorância mesmo. Nós é que tornamos as coisas mais difíceis com essa nossa ignorância. Então, tendo esse conhecimento, você acabou de falar, que faz a nossa vida ficar mais tranquila, né? Então, esse mundo transitório que a gente vive é o mundo da força, do poder, né, do domínio, e isso é muito difícil. Nesse nosso mundo é muito difícil a gente encontrar o quê? A justiça verdadeira, o que a gente fica buscando tanto, né? Isso não é justo, né? O que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o país, o que está acontecendo ali, isso não é justo. Quer dizer, Deus é toda justiça e bondade, então não existe essa de injustiça, não. Isso é coisa da nossa cabeça e da nossa ignorância. Isso é interessante que você falou, porque isso mostra o quão paradoxalmente a gente vive. Porque nós buscamos a força, o poder e o domínio, o que? Material. Quando, na verdade, é força, poder e domínio sobre as coisas do Espírito, sobre as coisas de Deus. Né? E Deus é o que tem o poder maior, né? A gente Sim, quer ser maior do que o Pai. Não, e a força, poder e domínio para servir. Para servir, não para dominar acumular. o outro, né? Não para acumular, não para subjugar. E subjugar os outros, né? A gente precisa servir o nosso próximo e não subjugá-lo, e não dominá-lo e controlá-lo. Isso não existe. Isso não existe dentro da lei divina. Não existe. Deus não faz nada disso com a gente. Tanto que Ele nos dá o livre-arbítrio, e tem os homens que querem tirar o livre-arbítrio, né, dos próprios homens. Quer dizer, se Deus não faz isso, porque um outro pode fazer? Não pode, né? Então a gente precisa usar do nosso discernimento também e perceber certas coisas, né, que acontecem na vida. Não que a gente vai ficar desesperado e tal, mas é interessante compreender o mecanismo, né, como as coisas funcionam. Então, esse mundo, né, de poder, sem justiça, que a gente clama tanto por justiça, na verdade a justiça verdadeira, ela pertence aos planos mais altos, né, da vida. Não nesse plano que a gente está ainda, né? A gente não tem essa noção do que é essa justiça. A justiça a gente entende só para nós, né? Não para o outro. Então a gente precisa muito melhorar essa nossa compreensão com as fraquezas alheias, né? Isso. E por que a gente faz todo esse trabalho? Muito, na verdade, está em cima, digamos, da ideia do Apocalipse. Com certeza. Né? Está em cima da ideia da separação do joio do trigo, do lobo do cordeiro, porque haverá de chegar um tempo, ninguém sabe quando é esse tempo, embora muitos espiritualistas afirmem que nós já estamos vivendo esse tempo, da separação do joio e do trigo, onde aqueles, conforme a gente até já fez uma menção disso antes, né? Aqueles que não estiverem na mesma vibração do planeta serão mandados para outros mundos. E aí talvez alguém questione, poxa, mas caramba, por que ser mandado para outros mundos? Sim, porque chega tudo, né? Eu acredito assim, não sei se você concorda, né, Rita? O nosso livre-arbítrio ele é limitado porque no tempo, né? Então, os engenheiros siderais planejam em encarnação milênios para você encarnar, errar, acertar, errar. Chega um momento que eu digo assim, agora chega. É igual quando você está na escola, né? Você pode repetir uma vez, duas, três, mas chega lá e opa, alto lá. Não dá mais para você continuar aqui. Ou vai para outra escola, que aqui não pode mais, não entendeu? Dá, né? Até porque você vira um mau exemplo para os outros. Né? Não, você desestimula os demais. Né? Aí então, você tem que... a separação, essa dita separação do joio e do trigo, na verdade é a separação daqueles espíritos que estão em condições de receber agora novos ensinamentos, daqueles que não estão em condições, mas que vão ser oportunizados numa nova morada. Dentro também daquela citação de Jesus, na casa do meu pai existem muitas moradas. Então você tem muitas escolas, muitos centros de aprendizados. Né? E aí sim, nessa nova fase, né, com os que ficarem e os outros que vão reencarnar, que já possuem essa condição, né, da Terra Nova, e aí vai ser muito diferente, porque a humanidade ela vai estar mais consciente das leis de Deus. Então essa justiça econômico-social vai
finalmente, né, se fazer presente. Agora, não fiquem pensando também que eles vão ser expulsos, que a gente está tirando as pessoas. Não é nada disso. E isso faz parte da bondade de Deus, não é? Porque é aquela coisa, tem espíritos que não vão se sentir à vontade nessa nova terra. Então vai achar até chato, vai achar esquisito. Não curto isso não. Então vai para um lugar, né, mais adequado. Então não é injustiça e nem é expulsão, assim, né? Não é dizer que não presta, não tem nada a ver. Todos nós, né, viemos de uma mônada, todos iguais, simples e ignorantes, e fomos nos desenvolvendo. Então, cada um de nós aqui está num nível evolutivo diferente, aqui na Terra ou em outros planetas também. Então, não está todo mundo igualzinho. Tanto que a gente diz assim, né, didaticamente, que quem atingir a nota 5, né, de 5 para baixo vai ser elevado para outros planos, para outros orbes, e de 5 para cima vai permanecer na Terra. Então de 5 a 10, você vê, os de 5, nota 5, ainda não estão muito próximos de 10, estão mais próximos, né, dos que foram para outros orbes. Mas então, já estão em condições de receber novos estímulos. E aí vai ter o modelo, né, dos outros que estão acima, que estão com 7, um 8, um 9, até um 10, né? Então vamos ter mais modelos e vai ficar mais fácil, né, de seguir essa linha, né, mais das leis universais. Fica mais coerente para quem ficar aqui, vai ser coerente, essa lei vai ficar mais coerente do que está hoje, né? E o que mais que a gente pode falar, hein? Acho que, de novo, a gente continua ainda preso na mesma ideia, né? Que nós somos seres espirituais que estamos temporariamente estagiando na Terra. Somos seres siderais, né? Siderais, espirituais, né? Quer dizer, somos seres do cosmos. Nós não pertencemos à Terra. Verdade. Né? Nós estamos na Terra. Aqui. Nós pertencemos a todos os mundos. Certamente nós não temos registro nas nossas almas, né, desses outros mundos pelos quais nós já passamos. Mas certamente muitos de nós já passou por outros mundos. Muitos de nós só encarnaram na condição de mônada quando voltaram para o reino, passaram para o reino hominal na Terra. Né? Então são almas também mais jovens, vamos assim dizer. A lei da reencarnação é uma lei muito justa e muito bondosa, né? Porque nos permite, nos dá essa oportunidade de voltar e refazer o que a gente não fez direito. É uma segunda chamada, né? Como na escola, você tem uma segunda chamada, é uma segunda chance. E nós não temos só segunda chamada, nós temos terceira, quarta, quinta, temos várias oportunidades, né, que nos são dadas. E aí, o que acontece? Como o nosso título diz, né? Cristianizar com amor Cristo, sem dogmas. Então, aprender o Evangelho, né, ter o conhecimento do Evangelho, um conhecimento mais profundo do Evangelho, para que possamos nos cristificar, que seria o quê? O cristificar já é vivenciar esse ensinamento. Tá? No primeiro momento a gente tem o conhecimento, no segundo momento de cristificação é quando nós exemplificamos esse Evangelho, todo esse conhecimento que vamos absorver, né? Acho que já está bom, né, Rita? Eu acho que já. Acho que podemos ficar por aqui. Né? Mais uma vez, vamos pedir para vocês não esquecerem de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar sua sugestão, o seu comentário, sua se pergunta. inscrever, né? É isso aí. E você, já acha que é um adventista crístico, né? Tem que ser bem equilibrado, estar focado no outro, né? O servir ao próximo é assim, é o básico, né? Que nós precisamos aprender a fazer. Então, tudo de bom, pessoal. Saúde e paz. Né? E até o nosso próximo capítulo. Boa semana para todos.